no Novo Testamento, nomeadamente em dois evangelhos, no Evangelho de São Marcos e no Evangelho de São Mateus, fala acerca daquilo que neste ministério se tem como missão, e que não é uma missão absolutamente nossa, mas que é a missão da Igreja, é a visão da Igreja, daqueles que se chamam discípulos de Jesus Cristo, que ultimadamente se tem vindo a chamar como crentes, não é? Que acreditam que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, é o Rei das suas vidas. Amém? Estamos aqui? Bom dia. Aleluia. Em inglês diz shake it. Em português a palavra é um bocado mais... diz sacode-te um bocadinho. Vá, sacode lá. Sacode o casquete que é para acordares um bocadinho, ok? Então, na realidade, estas palavras de Jesus... Disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Podemos repetir isto com... falada, hein? Foi-me dada a autoridade toda, quanta, muita, pouca? Toda. Aonde? No céu e na terra. Ide e fazei discípulos aonde? À terra do meu pai, à terra da minha mãe, a todas as nações, bautizando-os em nome do Pai, de quem? Da mãe? Do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que tenho mandado. E estou convosco todos os dias até ao final dos tempos, ou até à consumação dos tempos. Mateus 16:15 em adiante. Por favor. Marcos 16:15 em adiante. Vê se o computador não congela. Marcos 16:15. Alguém rapidamente pode abrir a Bíblia, Marcos 16:15, e vamos começar a ler. Também se intitula como uma grande... E disse-lhes, vamos repetir todos juntos, amém? E disse-lhes, ide. Aonde? Por todo o mundo. Fazer o quê? Pregar o quê? O Evangelho? Não. A toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... Para um bocadinho. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui. Ou seja, isto resume-se àquilo que se chama na palavra de Deus, e nestas duas Bíblias, em qualquer versão da Bíblia, chama-se isto a grande, ou eu chamaria-lhe o grande mandamento, mas eu poria de outra maneira, e eu creio que isto é a grande oportunidade. Amém? Esta é a tua e a minha grande oportunidade. Amém? Glória a Deus. Terminámos um bocadinho numa adoração um bocado mellow, então eu pretenderia provavelmente que terminássemos numa adoração de júbilo, porque eu penso que quase sempre a palavra de Deus, tal como terminámos no último fim de semana, em Josué 6, 20, 21, ou não terminámos, entoámos e falámos sobre o derrubar do muro de Jerusalém. Jericó. E era o soar do quê? Das trompetas. Mas não foi só com o soar das trompetas, foi com o quê? Com um forte... Dá um forte grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio, Senhor, de poder clamar ao Teu nome, Senhor, de poder, uma vez mais, Senhor, ser rociados pela preciosa sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nos limpa de todo o pecado, Senhor, que nos liberta, Senhor, que nos abre o caminho, Senhor, Teu altar de graça, Senhor, aí, Senhor, diante do propiciatório, Senhor, onde fomos justificados, santificados e limpos, Senhor. Não temos qualquer mérito, Senhor, todo o mérito a Ele pertence, a Jesus Cristo, Senhor, assim que, Pai, no nome de Jesus, Senhor, pela Tua graça, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, possa tocar vidas, Senhor, possa libertar corações, Senhor, possa tirar vendas dos olhos, Senhor, possa abrir caminhos onde não há, Senhor, possa fazer pontes onde elas são necessárias, mas ante todas as coisas, meu Deus, que ela não volta jamais para Ti vazia, porque conforme diz a Tua palavra, ela sempre dará fruto apacível, assim que no nome de Jesus Cristo faz a Tua obra por meio do poder do Teu Espírito Santo, onde quer que ela esteja a ser ouvida e pregada por todo o mundo, no nome de Jesus Cristo. Amém. As trompetas soaram, o povo gritou, e ao som das trompetas o forte grito, o muro caiu. Amém. As trompetas soam e o povo grita e o muro cai. A cidade foi tomada. Isto foi uma grande vitória. E se lhe pudesse pôr algum título, poria-lhe saídas gloriosas. Ou saídas ruidosas, melhor assim dizer.
porque qualquer vitória gloriosa, tal como a de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi ruidosa, porque os céus estremeceram-se e a terra estremeceu. Amém? Estamos aqui, acompanha-me um bocadinho, porque penso que pertencemos a não uma denominação, mas somos cristocêntricos e acreditamos que houve um derramamento no dia de Pentecostes do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus está connosco. Amém? E uma das sinais que os seguirão significa que o Espírito Santo em nós gera algum tipo de vida. Amém? E eu penso que ainda não temos nenhum logotipo da igreja dos Walking Dead lá fora, não é? Mas se quiserem ver a série, pois sejam livres para vê-la. Mas penso que ainda não é uma série cristã. E penso que não queremos ter um ministério dos Walking Dead, e penso também que ainda a grande comissão está a cumprir-se e, portanto, esse chamado ainda está vivo para as nossas vidas. Amém? Recordo-me aproximadamente, eu sou muito mau com as datas, mas creio que foi no ano de 1996, há 20 anos, mais ou menos entre fevereiro, creio que foi fevereiro ou foi março. Eu também sou muito mau com os meses e com as idades e com os nomes, às vezes, das pessoas. Troco tudo, mas creio que foi, salvo erro, nessa altura, fevereiro ou março, não foi, Sandra? Que saímos de avião, supostamente iríamos para Equador, mas terminámos na América Central há 20 anos, em 96, não foi? Sim, foi em 96, sim, 96. 96 ou 95, bom, enfim, mais ano, menos ano, como resposta a uma inquietação da grande comissão. Creio que alguma trompeta soou e algum grito de júbilo houve, que algum muro se rompeu, e desde esse então continuamos a responder a essa grande comissão e estamos aqui em resposta a essa grande comissão. Somos forasteiros, estrangeiros nesta nação de Portugal, porque somos missioneiros nesta própria nação e, portanto, acho que conseguimos estar aqui a servir ao Senhor. Paulo e Silas, Paulo, Barnabé, Estevão, foram pessoas que receberam também o chamado de responder à grande comissão depois de serem cheios do Espírito Santo. E nestes dias que tivemos agora neste Concílio Mundial das Missões, como uma resposta e uma questão também de sermos equipados ao grande desafio de termos aquilo que é chamado na palavra grega apologia e que está transcrito também na versão bíblica como apologética, para ser capaz de responder, ter defesa, para poder defender o Evangelho. Porque eu creio que grande parte das pessoas não têm capacidade de defender o Evangelho, defender a causa da fé. E no nosso meio, passa a expressão, cada vez há pessoas que não têm capacidade para defender nada mais que os seus próprios interesses, muito menos a fé. E que muitas das vezes a sua fé tem muito pouco fundamento. Por isso, assim que quando há qualquer tipo de tempestade ou ventania, rapidamente os seus argumentos são argumentos meramente carnais, porque não têm qualquer tipo de fundamento. Não estão fundamentados na roca. Ouviram falar de alguns versículos, aprenderam a falar cristianês e aprenderam, de certa maneira, a mexer-se num mover de cristianês e, em alguma forma, de andar no meio do ministério que tem um chamado e que tem uma unção, e assim foram livrando algum tipo de batalhas, mas não são capazes de defender uma fé, porque essa fé, de certa forma, é inócua nas suas vidas. Então, o que é que acontece? Ante aquilo que já de antemão, no tempo de Paulo, se dizia que se avizinhava os últimos tempos, Paulo já dizia Maranata, que Cristo vem pronto. Esta mensagem que se tem vindo a perder na igreja, porque à partida parece que, vamos vivendo esta vida sobre o caminhar diário e vamos certamente empapando-nos de certas e determinadas filosofias vãs, com subtilezas humanas, para podermos viver à sombra de um Evangelho e à sombra de certas e determinadas benesses que este próprio Evangelho nos dá, que foram pagas pela sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e isso leva-nos a ser incapazes, ineficazes de defender a fé. Quando muito menos temos essa fé verdadeiramente arraigada. Ontem fui ao cinema com toda a minha família e fomos ver todos, desde o mais pequeno até o mais velho, fomos todos ver o
o herói de Aqsa Brides, foi o maior herói que existiu na Segunda Guerra Mundial, que foi para a guerra, nomeadamente por meio dos Estados Unidos, lutar contra os japoneses na Batalha de Okoyama, e ele era objetor de consciência, levava a Bíblia e unicamente salvava os seus irmãos, tirando-os da batalha. E ele foi considerado herói por meio da sua fé e por meio de salvar sem agarrar uma única arma. Pessoas que fazem uma diferença tudo porque ele tinha feito uma promessa a Deus e porque ele era firme no convencimento da sua fé. E é o que faz falta hoje em dia, são pessoas que tenham o firme convencimento da sua fé. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido e que ele é fiel para me guardar este fiel depósito até ao dia da sua vinda. Amém? E isso é aquilo que é necessário, mas por isso é preciso estarmos preparados. E muito bem, sim, claro, às vezes poderia ser bom até certos e determinados seminários, claro que sim, certas e determinadas preparações, porque não? Porque o saber não ocupa lugar. Mas o saber sem revelação não serve de nada, porque então simplesmente traz vaidade. E Paulo era um homem que, pois, na realidade, sabia, ele estava preparado para tudo. E eu quero que tu me acompanhes a uma pequena história bíblica, uma história que todos nós conhecemos, que é quando Paulo e Silas, estando em Filipos, estão presos, e todos nós conhecemos esta história, alguns de nós já pregámos acerca desta história, 30 por uma linha, os muros, houve um tremor de terra, estamos aqui? Eles estavam presos exatamente porque, recebendo essa comissão de pregar o Evangelho, eles iam pregando o Evangelho depois do derramamento do Pentecostes, foram obedientes. E depois de que Paulo e Silas se separaram de Barnabé, e Barnabé foi por um lado, em resposta à grande comissão, separaram-se fisicamente, mas estavam unidos no velo perfeito do amor e do Espírito Santo, cada um seguiu a sua missão de pregar o Evangelho, eles estavam presos, capítulo 16, estavam presos, perto da meia-noite, no verso 25, mas não vamos ler a partir daí, ok? Vamos fazer uma longa história curta, como dizem os ingleses, a long story short, para fazermos isto assim um bocadinho mais rápido, ok? Eu também falo rápido, assim que se não apanhas algumas palavras, depois podes ver isto no YouTube, ok? Mas vamos lá ver então se a gente apanha as palavras todas. Vou tratar de falar um bocadinho mais devagar. Estavam presos, mas eles estavam presos e eles não faziam lamúrias. A grande parte das pessoas tem dificuldades e estão sempre a lamuriar-se. Alguns não têm dificuldades e por qualquer coisa lamuriam-se. Porque isto não sei o quê. Tu tens que fazer isto porque não sei o quê. Bom, o que eu conheço mais no nosso meio são lamúrias. Na verdade, o que eu ouço mais é lamúrias. É lamúrias. Lamúrias para cima, lamúrias para baixo. Para mim, se houvesse uma música a definir a vida das pessoas no nosso meio, era a música dos Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Essa abria o culto e fechava o culto. E depois dizem que são cristãos. E depois metem as cassetes cristãs e metem os iPods e têm não sei quantas mil Bíblias. Mas nunca estão satisfeitos com nada. Mas a palavra de Deus diz-nos, basta-te a minha graça é mais que o suficiente. Diz, regozijai-vos depois quando vos encontrais em tribulações, em angústias. Porquê? Porque eu sou-vos mais que suficientes. Amém? Eu não sei se a tua Bíblia é a mesma que a minha, mas eu tenho várias em plataformas eletrónicas, todas dizem o mesmo. Diferentes versões, com alguma enfoque diferente, com alguma verbalização diferente. Amém? Estamos aqui. Então eu não entendo porque é que há tanta lamúria. Porque eles estavam presos, injustamente presos. Paulo, cidadão romano, em Filipe, foi injustamente preso. Não podia ser preso. Cometeram uma ilegalidade e eles estavam a louvar ao Senhor. Aleluia! Não tinham meios técnicos, não eram músicos, não tinham ido a lado nenhum aprender música, mas no seu coração havia um louvor, havia gratidão, havia ação de graças. Eles entraram na presença do Senhor com a ação de graças. Então, à meia-noite, aconteceu algo sobrenatural. Toda a gente já pregou sobre isto e fizeram grandes chamados evangelísticos na primeira fase, nos cultos e não sei o quê. Houve um tremor de terra que abanou os alicerces da prisão. As portas todas abriram-se e os grilhetes que estavam a agarrar os presos abriram-se. Tremendo milagre, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Um tremendo milagre. Imagina-te, na prisão de repente há um tremor, um ruído.
Abre-se as portas todas. Caem as correntes. Os grilhetes abrem-se. Porque eles estavam a louvar a Deus. E de repente, quando o carcereiro se dá conta daquilo, fica afligido, quase a tentar se suicidar, porque ele pensava que toda a gente tinha ido embora. Mas o maior milagre daquilo tudo não foi o tremor de terra. Porque o mais sobrenatural, o tremor de terra foi sobrenatural. Porque a prisão deveria ter caído sobre um tremor de terra, não é? Porque podia cair as paredes, podia cair o teto, não caiu nada. Abriram-se as portas e caíram simplesmente as correntes. Estavam lá os presos todos. Não se foi embora nenhum. E Paulo disse-lhe, pá, não vale a pena suicidar-te, pá. Por favor, tu não te suicides. Por favor, não te suicides. Ele estava trêmulo. Ele simplesmente disse assim, crê no Senhor, diz comigo, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. E o homem acreditou. Como não ia acreditar? E aqueles sinais seguirão àqueles que neles crerem. Amém? Expulsarão demónios. Farão sanidades, agarrarão as serpentes e toda a coisa que beberem mortífera não lhes fará dano algum. Amém? Lembram-se daquilo que lemos anteriormente? Claro. E aquilo que acontece, vamos começar agora a ler a partir do verso 29, que é uma parte da história, quase ninguém se centra nesta parte da história. Ninguém se centra nesta parte da história porque aquilo já foi exímio, pois não só aquele homem se converteu, passou a acreditar em Cristo Jesus, que Jesus era Deus. Ok? Estamos aqui, irmãos. Eu quero ver se consigo fazer isto rápido. Não sei se consigo, porque eu tenho um problema com o tempo. Mas se não, divido isto em dois e faço o resto depois, ok? Até, olha, fez verso e tudo. Qualquer dia vou para o rap. Divido isto em dois e faço o resto depois. Dava para fazer uma música, ok? Então, irmãos, reparem bem. O mais incrível disto tudo, que já é um milagre tremendo, é que foram salvos. Ele aceitou ao Senhor, a família toda é salva. E vamos ao verso 29. Em adiante, pedindo luz ao todo trêmulo, e se prostou ante Paulo e Silas, tirando-o para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para começar a crer no Senhor Jesus Cristo? Já lemos 32. E pregavam a palavra do Senhor. E todos os que estavam em sua casa, tomando-os ele consigo naquela mesma hora, de noite, lavou-lhes os vergões. Significa todas as feridas. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Levando-os à sua casa, lhes pôs sobre a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Havia alegria. O que mais me impacta é que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Mas o que mais me entristece é que há muitos cristãos tristes. Porque não têm alegria. Não têm alegria. E repara que eu estou-te a dizer, e a Bíblia diz, que estamos a viver os últimos tempos. Porque os homens são amantes de si mesmos. São dados a todos os tipos de luxúrias. São egoístas. E isto não é fora da igreja. Isto é cá dentro. Não é o iPod, é o iMe. É a versão do i. Mas não é o Zais de Isaías. É o myself. Me and myself. Mas eles pregavam o Evangelho. Pois todos os atenienses e estrangeiros... Já vou no 17, já estou a passar para o 17, perdão. E sendo já dito aos magistrados, mandaram os quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram-me dizer agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou-lhe desta maneira, açoitaram-nos publicamente. E sem ser condenados, sendo nós homens romanos, nos lançaram na cárcere. E agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E os magistrados temeram. Diz comigo, os magistrados temeram. Mas ninguém fala acerca disto. Fala que o Paulo, depois, que ele foi um tremendo milagre na prisão, o carcereiro foi livre, foi salvo, a sua casa foi salva e eles continuaram a pregar o Evangelho e tal. Mas repara, nota bem nisto. Paulo foi preso injustamente porque ele era um cidadão romano. E agora dizem-lhe assim, bom Paulo, tu podes ir livre, mas vai pianinho, hein? Calado. Faças barulho. Tu, por favor, Paulo, agora sai tranquilamente. A gente lamentamos, fizemos um erro.
Perdoa-me, Paulo. Mas tu sai daqui. Mas Paulo disse assim, não, calma. Isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Eles têm que vir a mim dizê-lo pessoalmente. E vindo eles, dirigiram, nesta versão bíblica diz, dirigiram-lhe súplicas. Pediram-lhe, suplicando-lhe, tirando-os para fora. Pediram-lhe que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, que foi a primeira convertida na Europa. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e vendo os irmãos tinham sido conversos naquela altura. E confrontaram-nos e depois partiram, cumprindo a grande comissão. Amém? O que se passa na sociedade de hoje em dia e aquilo que o inimigo quer fazer na tua vida, na minha vida, a gente vem aqui, e isto aqui é tudo muito porreiro, quando as pessoas se juntam nesta congregação, na outra congregação, algumas fazem mais barulho do que as outras. Mas aquilo que realmente a sociedade quer fazer, e eu recordava-me, e ontem fui buscar umas notas exatamente acerca da sociedade pós-moderna, e eu já não sei em que sociedade é que andamos hoje em dia, e acerca do que o Escobar compartilhou nestes dias, e é verdade. A maior estratégia do inimigo não é aniquilar a igreja. A maior estratégia do inimigo é silenciar a igreja. Dizer, bom Paulo, tu agora podes ir livre. Bom igreja, vocês agora podem fazer, ok? Mas no vosso cantinho. Não faças ruído. Sai, mas não, por favor, todos os valores morais, éticos, sociais, essa coisa, no teu canto. Tu vai lá, mas não faças muito ruído. Mas Paulo saiu fazendo ruído. Paulo não aceitou, Paulo não se resignou como uma analogia de uma igreja que deverá ser a igreja dos últimos tempos. Amém? Estamos aqui, irmãos. Não uma igreja que se resigna a ser uma igreja débil, a não ter alegria, a viver em lamúrias, mas uma igreja que simplesmente diz não. Não. Eu não vou estar calada. Eu não vou estar sossegada. Eu vou professar o nome de Cristo. Eu vou professar, eu não vou estar amargurada nem angustiada, porque a alegria do Senhor é a minha força. E eu vou sair de uma forma ruidosa. Eu vou sair e eu vou impactar esta cidade, e vou impactar a outra, e vou impactar esta nação, e vou impactar a outra nação. Porque o mandamento de Deus para a minha vida é responder à grande comissão. Amém? E eu não sei o que é que se passa neste ministério, que já ninguém quer responder à grande comissão. Só querem responder à grande comissão quando já sabem o que é que há lá do outro lado. É interessante quando nós vamos, e ultimamente, pois não o pedi, mas é um ministério que me toca, e vou por aqui, vou por ali, vou pelo outro lado, e vejo pessoas que estão a responder à grande comissão, que estão em debilidade, que estão em angústia, mas fazem-no com alegria, fazem-no com gozo, mas desde aqui não há resposta, não a eles, ao Senhor, porque quando tu respondes ao Senhor, estás-lhes a dar uma resposta a eles. Porque ainda há muita gente para ouvir o Evangelho, mas nós relegamos-nos a fazer o que o inimigo quer fazer. Não, tu ouve o teu podcast, vai lá para a lojinha, vende o teu móvelzinho, que a gente depois manda ajuda monetária. Aleluia! E não evangelizes ninguém, porque isto agora na sociedade moderna, falar sobre Jesus, está um bocado fora de contexto. Porque nós vivemos num país laico. Estamos aqui? Vivemos num país laico. Na realidade, o que Paulo estava-lhes a dizer desta maneira, vocês não nos vão levar numa forma silenciosa. Não. Porque o Senhor fez-nos de nós cabeça das nações e não caudas. Está escrito em Deuteronômio 28:13. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Está escrito em Efésios. Não és tu, não era Paulo. Mas Paulo sabia naquilo no qual ele queria. E a grande parte de vocês que estão aqui sentados não sabem no que creem, não sabem o que é que estão a ouvir. Ouvem muitas coisas, mas não sabem naquilo que crer. Mas em Marcos 16:15 diz que aquele que crer e for bautizado será salvo, e o que não crer será condenado. Deus não condena ninguém. Agora, tu condenas-te a ti mesmo quando não acreditas que Jesus Cristo foi crucificado ao terceiro dia, foi enterrado
na tumba e ao terceiro dia ascendeu. Esteve por 40 dias e 40 noites, atravessou paredes, comeu peixe, comeu pão, ensinou sobre o reino dos céus. E depois ascendeu no elevador sobre uma nuvem e disse que eu voltarei. Tu estás maluco, diz a Bíblia. E eu acredito na Bíblia. E podes-me chamar maluco e diz-te isso em frente a qualquer pessoa. E ele virá pela sua igreja. E virá sentado num cavalo branco. Será juiz justo com uma espada e virá com a sua igreja toda a reinar. Amém? Lê-te a Bíblia. Mas isto não é a mensagem que a gente costuma ouvir. Está na Bíblia. Não lês a Bíblia? Não estamos num ministério cristão? Não somos famílias cristãs? Não somos pastores, copastores, diáconos e diaconisas? Mas que queremos viver sossegados? Porque Paulo disse, não vou viver sossegado. Não vou viver em segredo. Não vou ser silenciado. Em Apocalipse 19, 11 ou 17, podes conferir aquilo que eu estou aqui a falar. Um céu aberto. Ele vem a julgar e a guerrear com justiça. E a igreja nestes últimos tempos deve ser uma igreja que não está disposta a ser silenciada. Porque a estratégia deste mundo, a estratégia das sociedades, é silenciar a igreja. É fazer mesmo aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo aqueles que lhe servem, vão permitindo que o secularismo entre na sua vida e se ensenhoreie da sua alma. Porque o laicismo é nada mais, nada mesmo que o secularismo francês. Égalité, fraternité, e que mais? Solidarité, oh la mort. Oh la mort. Tout est bien? Oh la mort. Temos que estudar um bocadinho de história. E a laicidade é nada mais, nada menos que um princípio político que rejeita a influência da Igreja sobre o Estado. E é isso que vivemos aqui em Portugal. Eu queria lá no teu Deus, lá no teu canto. Não me venhas para aqui com histórias. E o contexto da sociedade pós-moderna assenta sobre 3 princípios. A pluralização, a privatização e a secularização. E a secularização é nada mais, nada menos do que o laicismo. A pluralização promove e valora, impede a igualdade das diferentes ideias, valores, modelos e crenças. Isto é tudo igual, é tudo boa gente. Cada um... Vivemos numa sociedade plural. Mahoma, Hare Krishna, é tudo boa gente. É tudo, Madié, my brother, do arte, do coração. E a igreja evangélica, há muitos pastores evangélicos que estão assim. E predicam-no desde o púlpito. É tudo plural. Venham a mim os plurais. E a pluralização o que faz é que anula a verdade absoluta e cria uma verdade pluralista. E esta verdade pluralista, por si mesma, cria aquilo que é o relativismo. E o relativismo, por si mesmo, abre... Isto são palavras de 500 paus, mas isto é muito simples de entender. O relativismo, sabes o que é que faz? É que é tudo relativo, é tudo de acordo às consequências. Então Jesus não é verdade, depende. Pode ser verdade numa situação, noutra situação não pode ser verdade. É tudo relativo. E então isso abre portas àquilo que se chama a privatização. Significa, a minha escolha é soberana sobre as demais coisas. Eu tenho direito a escolher por mim mesmo. Mas depois a seguir aqueles que são um bocado mais dizem, não. Até o teu Deus não é um Deus que deu livre albedrio. Sim, mas é um Deus soberano, porque a sua vontade está sobre todas as vontades do que seja a vontade do livre albedrio. Amém? Porque o seu puzzle já está montado. E então a sociedade vai relegando o papel de Deus para um canto. Tudo é relativo. E então as pessoas humanas dizem, eu é que sei o que é que eu tenho que fazer. Eu posso ir à igreja, a Bíblia pode dizer uma coisa, mas eu ao fim do dia, eu é que decido. Tudo é relativo, depende das circunstâncias. E a Bíblia diz que não depende das circunstâncias. Porque Paulo, independentemente, por exemplo, das circunstâncias, ele tinha alegria e louvava ao Senhor. Amém? A questão é que Deus é apenas algo relativo.
Isso é aquilo que passa a ser. E depois também há os agnósticos. Os agnósticos é algo que está a infiltrar-se na igreja também. O agnosticismo. Diz, bom, conscientemente a gente diz que, ok, há um Deus, mas simplesmente só quando podemos conscientemente provar que Ele existe. Então começa a ser relativo que existe a Deus ou não existe a Deus. Ok? E eu já não vou entrar mais nos ismos, porque depois a seguir entramos no ateísmo, que é aquilo que cada vez mais está a reinar. E grande parte das pessoas que estão na igreja não têm as respostas para os ateus. Vamos aqui? E depois ainda vamos cumprir a grande missão. Não, vamos conquistar os muçulmanos. Tu não és capaz de conquistar um ateu? Como é que vais conquistar um muçulmano? Não és capaz de conquistar um agnóstico? Como é que vais conquistar um muçulmano? Se não és capaz de conquistar um católico, não és capaz de contrarrestar a fé católica, como é que vais contrastar a religião de Mahoma? É interessante, irmãos. E agora, nesta sociedade onde vivemos, já o top de tudo é que, à parte de toda a relatividade, eu chamo-lhe a sociedade do sensorialismo. É tudo virtual e sensorial. Toda a gente quer sentir alguma coisa, um escalafrio, um choque. Na própria igreja. Lo siento. A unção tem que a sentir. Jesus tem que o sentir. Deus é ou não é? Jesus está ou não está? A unção do santo é unção ou não é? Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho ao Pai. Amém? Deus é absoluto, não é relativo. E o inimigo vai-te entrando com um montão de ideias. E tu não és capaz de nem dar resposta aos teus filhos. Eles se bombardeiam com um montão de perguntas. E vêm com o macaco. E vêm com os benditos dos dinossauros. E tu ficas já na hora. Diz-lhe, olha, vai ao Google. Googleia. Yahweh. É tudo relativo. Agora o que eu te pergunto é que eu creio que estamos a chegar ao ponto qual é onde o diabo quer que nós estejamos. No nosso cantinho e uma igreja que, na realidade, em vez de ser uma igreja que seja uma igreja que, em vez de estar no seu canto, está a impactar cidades, nações, está a conquistar almas, está a responder à grande comissão, em vez de estar a impactar na sua cidade, em todos os lados, passa a ser uma igreja de alta manutenção e de pouco impacto. Se tu reparas e procura por todas as páginas web das igrejas, os cristãos têm que estar em contínua manutenção, de evento em evento. Eu chamo-lhe evento em evento. Porque se não estão no evento em evento, não conseguem manter a sua fé. Onde é que está a relação pessoal e a revelação de estarem ligados com Deus? Simplesmente quero deixar algumas perguntas à luz da palavra de Deus. Em vez de ser uma igreja de grande impacto e pouca manutenção, uma igreja que tem uma revelação de Cristo, da sua palavra, do seu chamado, e depois vai em grande impacto, porque não precisa de uma grande manutenção, porque é aqui que responde ao chamado, e é aqui que sabe aquilo que diz em Pedro, nas cartas de Pedro, é aqui que vós filhinhos, tendes a unção do santo. E não precisas que vos ensine nada mais. Porque essa unção, o Espírito Santo em vocês, vos dá revelação. Tal como Jesus Cristo disse aos seus discípulos quando os deixava e anunciava que ele era necessário que fosse à cruz: eu não vos vou deixar órfãos, eu vou deixar convosco o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o qual vos guiará a toda a verdade. Não uma parte da verdade, a toda a verdade. Então nós deveríamos ser uma igreja de pouca manutenção e de alto impacto. Estás aqui comigo? Então pergunta-te a ti, quanto impacto é que tu estás a ter nas pessoas que estão à tua volta? Amém? Porque Paulo, imagina Paulo naquela situação. Paulo, quando veio a ser libertado, e disseram, Paulo, já podes ir e tal. Paulo podia ter pensado, eu quando for escrever a carta aos Gálatas, vou escrever acerca dos frutos do Espírito. E nos frutos do Espírito diz, a paz, a bondade,
a longanimidade, até eu vou sair em paz. Vou ser longânimo. Mas não. Paulo já sabia que ele tinha que rugir como um leão. Dizer, não, eu vou sair daqui com ruído. Tu vais ter que cá vir, vais ter que te apresentar aqui e eu vou sair daqui porque eu tenho que impactar esta cidade. Uma família só não chega. Tem que ser mais. A comissão do Evangelho é pregar a toda criatura, a todas as cidades e a todas as nações. Na realidade, nas nossas vidas, tem que existir a manifestação de um leão e de um cordeiro, porque essa é a identidade e a personalidade de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro imolado que tirou o pecado do mundo, amém? Mas ele também é o leão de Judá, alto, o leão de Judá. Assim que há tempo no qual podemos ser longânimos, benignos e bondadosos, mas também há o tempo que temos que dizer, não vamos sair silenciosamente. Quereis que nos calemos, mas não, vamos pregar mais alto, vamos louvar mais alto, vamos dar glória a Deus, não vamos retroceder, vamos dizer que decidimos seguir a Cristo, põemos a cruz está em frente, é loucura para muitos, mas poder e salvação para todos aqueles que nela creem, e não vamos olhar para trás. Não vamos olhar para trás. Estamos aqui, Deus chamou-nos para proclamar que Jesus é a resposta. Não vamos deixar de influenciar cada dia mais. Vamos ter que recuperar esse lugar de influência, de impacto, de volta. Mas o diabo continua a querer que estejamos em silêncio. Em silêncio, pessoal, aqui, ao domingo, ok? Agora, quando a gente saia, vamos almoçar e quando encontremos outras pessoas que não conhecem a Cristo, nós vamos falar de Cristo. Pode ser incómodo, pode não cair bem. Podemos até sofrer algum tipo de rejeição. Podem dizer que nós estamos loucos. Isso é o que o diabo quer. Ele quer que nós nos entretenhamos com os nossos programas internos. As nossas coisas. Mas falarem acerca de mim, então o diabo está sempre a dizer, bom, não sejas ousado, não estejas sem vergonha, não estejas cheio do Espírito Santo. Porque na realidade o que o diabo quer fazer crer à igreja é assim, olha, vocês façam os vossos cultos, alegrem-se nos vossos cultos, porque eu vou, Jesus Cristo vem. O diabo sabe que ele vem. Então eu quero que tu estejas tranquilo para não impactar mais. Eu vou permitir que quando ele venha tu sejas arrebatado. Agora, não faças mais estragos. Porque há aí um montão de gente que eu tenho que levar para o inferno. Não sei se estão aqui. Estão cá? Então o que é que se passa? No púlpito ou em casa, falar sobre certos e determinados temas que são um bocadinho incómodos. São falar sobre a vinda de Cristo, falar sobre a cruz, falar que os jovens devem permanecer virgens até que... Hoje em dia, estão malucos! Como é que eu vou explicar isso ao meu filho? Ele tem que ter as suas experiências. Há muitos cristãos que pensam assim. Estamos aqui. Falar acerca dos casamentos dos mesmos sexos. Não, temos que ser politicamente corretos. Não podemos ofender as suscetibilidades. O púlpito passou a ser um lugar para agradar os ouvintes, mas não pregar realmente a verdade do Evangelho. Então vimos uma igreja e em vez de ser um lugar de cultuar a cultura, trazer a cultura do reino, parece que vimos enterrar a cultura do reino na terra porque estamos à espera de ir para o céu. Estamos aqui. Quando nós nos reunimos qualquer dia e congregamos no nome de Jesus Cristo, de acordo à palavra de Deus, somos uma Assembleia dos Santos. Então vimos por então cultuar o nome de Jesus. E cultuar o nome de Jesus significa que estamos, de certa maneira, a fomentar a cultura do reino de Deus. Seja feita assim na terra como no céu. Mas parece que não, parece que é ao contrário. Parece que estamos a enterrar a cultura do reino na terra à espera de ir para o céu. Estamos aqui? E então estamos a cair nas artimanhas do inimigo. Estamos a cair nas vãs. Porque na realidade aquilo que temos que fazer é cumprir o ministério de Jesus. É profetizar, é adorar, é proclamar o ano do Senhor, a liberdade aos cativos, a vista aos cegos, a esperança aos angustiados. E temos que sair quando Jesus venha por nós.
quando Jesus venha por nós, Ele tem que nos encontrar a fazer como tal. Temos que ser virgens das quais temos as vasilhas cheias de azeite, não a meio. Estamos? Mateus 24, e agora vou terminar. Estamos aqui? Ainda tinha para mais meia hora. Mas são 36 minutos, talvez tenha para mais 15 minutos. Mateus 24, 14 diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e em testemunha a todas as nações. E então aqui, virá o quê? O fim. Quem é que gostaria que viesse o fim? Quando mais rápido venha o fim, mais rápido vamos com o Senhor. Mais rápido se acaba estas tontarias todas. Sim, porque a vida aqui não tem certas e determinadas coisas, mas a vida lá em cima com Ele é muito melhor. Ou seja, não há dor, não há tormento, não há questões, não há inimistades. É uma glória, é uma vida de glória. Eu quero falar convosco e terminar falando acerca de 3 bênçãos sobre a igreja do último tempo. Porque a igreja do último tempo tem que ser uma igreja que está preparada, que tem apologética, que responda realmente à grande comissão, que está cheia do Espírito Santo de Deus, que está comprometida com a cruz do Calvário, que quer ir, que se equipa, que vai. Porque a igreja dos últimos tempos tem que ter esta revelação que está aqui escrita. Os tempos finais não vão acontecer ao povo de Deus. Estão aqui? Se quiseres, toma nota. Os tempos finais, e nos tempos finais levantarão-se falsos profetas, homens amadores a si mesmo. Quem é que conhece estas escrituras? Está escrito ou não está? Mas reparem uma coisa. Os tempos finais não vão acontecer ao povo de Deus. O povo de Deus fará com que os tempos finais aconteçam. Estão aqui? Estão aqui? Lemos outra vez Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então... significa que os tempos finais não vão acontecer à igreja. A igreja fará com que os tempos finais aconteçam. Estamos aqui? Estamos ou não? Então não é suposto que a igreja viva em silêncio. Não é suposto que a igreja esteja a professar a sua fé de uma forma mais tranquila, mais politicamente correta. Mas é suposto que haja uma igreja cheia do Espírito Santo, ousada, preparada, sabendo que a verdade de Deus lhe é revelada, e essa igreja tem que ter baixa manutenção e grande impacto. Amém, irmãos? E segundo, a igreja dos últimos tempos não é suposta viver em debilidade. A igreja dos últimos tempos deve viver fortalecida no Senhor e no seu nome, e com Ele juntamente, fazer grandes coisas. O salmista dizia, no Salmo 60, verso 12, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Mas o grande... Agora, há aqui uma, que era mais uma pregação larga. A grande coisa desta é que toda a gente tem medo. Mas se eu for para ali, o que é que vai acontecer? E o que é que vai ser dos meus filhos? E o que é que vai ser do futuro? E a minha família? E a minha avó? E a minha mãe? E a minha espondilose? E a unha do Pepe Mindinho que me está encravada? E depois será que há segurança social? E o que é que vai acontecer agora com o Trump? E com o outro lá da Rússia? E não respondem afirmativamente à grande comissão. E começam a arranjar, incluso, algumas desculpas escatológicas e teológicas para não o fazer. Então estão com medo. E onde há medo não há amor. Estamos. Porque o amor perfeito faz com que todo o medo caia por terra. Amém? Estamos aqui. E o amor de Cristo é aquilo que faz com que as barreiras se derrubem. E o amor de Jesus Cristo é aquilo que traz conversões às almas. Reparem bem uma coisa. Isto não é uma blasfémia.
Mestre Faria, não é uma blasfémia. Se for, você tira uma pedra. O diabo, o pai da mentira, aquele que veio para fazer nada mais nem nada menos senão matar, roubar e destruir, ele deseja tanto o arrebatamento da igreja como alguns cristãos. Que alguns não, alguns querem estar na cool. Mais um cultito, mais um slow motion, mais umas baladas. Ele deseja tanto como aqueles cristãos que estão verdadeiramente comprometidos com a grande comissão. Sabes porquê? Porque a igreja ungida, ativa na terra, é o seu purgatório. É o seu inferno na terra, é o seu maior tormento. Até que ele vá para o inferno. Porque enquanto ele aqui andar, a única coisa que o obstaculiza, a única coisa que o atormenta, é quando a igreja cumpre a sua função. Quando a igreja louva, quando a igreja evangeliza, quando a igreja sai em poder, quando a igreja sai sem medo, quando a igreja vai. E a igreja, estou a falar de uma única pessoa, não estou a falar da Igreja Universal, nem da Remar, estou a falar onde uma pessoa tem convicções firmes e faz e atua de acordo aos mandamentos de Deus. Agora, põe-se algumas questões com as quais eu quero terminar. E a questão é, será que o Evangelho de Jesus Cristo não tem sido abertamente insultado? Será que os milagres que Deus fez não foram publicamente já tantas e tantas vezes ridicularizados? Será que as sanidades, os milagres e muitos ministérios e pregadores com testemunho intaxável não foram já tantas e tantas vezes publicamente ridicularizados? Será que a fé no nome de Jesus Cristo não é e não foi continuamente já insultada na internet, nos média, pelas bocas, publicamente? Assim que eu creio que o que a igreja tem que fazer e o que nós temos que fazer é, não me digam que, por favor, vamos levar isto tranquilamente. A igreja tem que ser arrebatada, cheia de força. E a igreja tem que cumprir e tem que fazer com que este arrebatamento se cumpra, levando a cabo a grande comissão. Assim que eu creio que ainda temos a grande oportunidade de, neste ministério, continuarmos, ou mais bem, voltarmos ao fogo que tivemos nos finais dos anos 80 para os anos 90 e não termos a desculpa que agora estamos mais velhos. Agora já temos filhos, agora temos mais velhos. Não, porque a palavra de Deus diz que mesmo os anciãos em Salmos reverdecerão e terão forças para cumprir a grande comissão. Para ir, eles vão reverdecer, eles serão como uma árvore reverdecedora, tal como a vara de Jacó no templo de Deus. Amém? Então não há desculpa suficiente. Porque se Deus é connosco, quem contra nós? E vamos ver uma coisa, o Senhor tem a última palavra. E Ele diz que preparará uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ele disse aos israelitas, rapazes, não tenham medo, porque os vossos gigantes que estão por diante de vós, sabes o que é que eles vão ser para vocês? Vão ser combustível. Eles vão ser pão na vossa mesa. E o que nós temos que entender é que aquilo que está por diante, que nos parecem gigantes e que nos parecem grandes desafios, grandes problemas, na realidade são combustível para a nossa vida, para que possamos cumprir a grande comissão de Deus. Para que possamos ir pregar o Evangelho e para que possamos ir e levar connosco as sinais daquele que nos chamou, para que possamos ir e levar connosco as marcas de sofrimento de Jesus Cristo. Assim, os desafios, os problemas, os stresses serão para ti e para mim combustível. Diz comigo, combustível, não obstáculo. Não é um obstáculo, é combustível para que possamos valerosamente sair de forma triunfante. Noé diziam que ele estava maluco. Começou a construir a arca e quando veio o dilúvio, a saída de Noé foi esplendorosa. Eu imagino que deve ter feito um ruído aquilo. Quando se abriu o dilúvio, é tremendo. Tremendo. Elias, a saída de Elias foi esplendorosa, ruidosa. Vieram os cavalos de fogo e foi arrebatado ao céu, caiu o manto e gritou. Eliseu gritou. Foi glorioso. Nós temos uma igreja dos Walking Dead. Temos uma igreja que não reage. Temos um ministério adormecido. Vamos, aleluia, vamos orar que venham outros. Senhor Jesus,
Envia-os a eles e guarda-me a mim, Senhor. Aleluia. Essa é a oração. Sansão, pobrecito Sansão, terminou cego. Brincou com o fogo. Ele era um homem forte. Ai, estava cheio. Brincou com a Dalila, terminou cego, mas terminou de uma forma tremenda, como uma imagem de Jesus Cristo no templo de Agão. Eram milhares que ridicularizavam ao Deus único de Israel, a Jeová. E então ele pediu ao mancebo, ao jovem que o levava, porque ele foi posto ali no meio do templo a gozarem com ele. Sansão, tu és, não vales para nada, tinhas tanta força, batias em todos nós, agora vamos ridicularizar. E Sansão agarrou-se ali e começou a orar e disse: ó Senhor, soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. E diz: dá-me forças, mais uma vez só mais uma vez, e eu vou levar esta gente toda atrás de mim, todos os filisteus vão abaixo. E ele agarrou-se ali às costas de dentro. Todos foram por terra, e diz a palavra do Senhor que daquela única só vez matou mais filisteus Sansão do que em toda a sua vida pelos exércitos de Israel. Assim que, irmãos, temos que sair em glória. Temos que sair com o coração cheio. Estevão, na história de Estevão, o primeiro mártir. Estevão viu os céus abertos. Estava a ser apedrejado e viu os céus abertos. E diz a palavra de Deus numa versão da Amplificada que estava ali Saulo. E Saulo agarrou as suas vestes. Eu creio que aí o Espírito Santo já começou a deitar a semente. E a semente na vida de Paulo foi ali o apedrejamento de Estevão. Estevão, diz a palavra de Deus, não lhe resistiam, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo quando lhes pregava. Eles não podiam resistir, começaram a apedrejá-lo até à morte. Ele viu o céu aberto e Jesus não estava sentado à direita do Pai. Sabes como estava Jesus? Diz a palavra do Senhor. Jesus estava em pé. E sabes o que é que isto significa? Quando tu te levantas pela causa do reino de Deus, Jesus, que está sentado à direita do Pai nos céus, Ele levanta-se pela tua própria causa. Assim que há muita gente, por isto e pelo outro, levanta-te pela causa de Jesus, que Jesus levantará-se pela tua causa e dará testemunho de ti. Ele fitava sempre Estevão, tremendo. Enoque, tremendo Enoque, andou com Deus por 300 anos, teve filhos e filhas, e Enoque também teve uma saída, foi arrebatado. Tremendo Enoque. E a maior saída de todas, a mais gloriosa, qual foi? Jesus. Mas não foi a cruz. Ele foi à tumba, andaram à procura dele e ele tinha ressuscitado. 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus relata: mais de 500 pessoas viram a Jesus. Ele passava por meio das paredes, comia pão e peixe com os seus discípulos, ensinou por 40 dias e 40 noites acerca do reino de Deus. E ainda assim, eles já no fim, em Atos, diziam: bom Senhor, agora quando é que vai ser? Quando é que tu restabeleces acerca deste reinado? E ele, impactado, disse: bom, isto não é acerca dos tempos. Ele estava a falar de um reino, de outro reino. Mas repara bem, Atos 1, 10 e 11. Estando eles com os olhos fitados no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, 2 anjos vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, porque ficais aí olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Amém? Ele voltará. Ele foi elevado num elevador de nuvens. Glorioso. Alguns estão a dizer: este homem tomou alguma coisa. Está escrito na Bíblia. É tremendo. E terceiro e último ponto. Uma última bênção para a igreja dos últimos tempos. Para a igreja que cumpre com a grande comissão. Para um ministério que não é somente amor e compaixão, mas que põe o amor e compaixão em prática. Porque o amor de Deus fará com que o Senhor, Ele mesmo, venha dos céus, mas não venha em silêncio. Ele virá. Sim, Ele virá como ladrão por a noite, mas vê como Ele virá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 ao 18. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado à voz do arcanjo, ao som da trompeta de Deus.
E aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Tu e eu, põe-te de pé. O que é que nos cabe fazer? Deixar de estar adormecidos, deixar de estar rebanhados em filosofias vãs, subtilezas humanas, e de uma vez por todas despertar para a única realidade e salvação que é em Cristo Jesus, e ouvir acerca dos seus mandamentos. O maior mandamento vos dou, disse Jesus Cristo. E esse qual foi? Qual foi o mandamento que Jesus Cristo deu maior? Alguém? Da mesma maneira, e amai, pois, quem? Ao próximo e outro. Simples. E como é que vamos fazer isso? Cumprindo a grande comissão. Porque o amor tem que se pôr em prática. E quando eles estavam reunidos, os apóstolos estavam reunidos de acordo à palavra de Deus no livro dos Atos, cumpriu-se ruidosamente o Pentecostés. Fecha os teus olhos. Foi ruidoso o Pentecostés. Estavam todos no mesmo lugar, eram todos no mesmo sentido, e de repente veio do céu um som grandioso, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E ali apareceram distribuídas línguas como as de fogo. E eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E passaram desde ali, intrepidamente e ousadamente, a pregar o Evangelho. A levar a mensagem de esperança, a verdade que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não...